a realidade de planejar um caminho para fugir desse local, até quando alguém coloca uma vontade de sumir, desaparecer e de se esconder, isso tem uma reverberação na forma como ela vai precisar encontrar essa situação piorada e de esforço que vai precisar ser vertido para pegar esse fio da meada que se perdeu e descerrar o véu do caminho que precisará encontrar. Uma moça, ela tinha um pai severo e no ido do século passado, quando ela vivia uma conjuntura de opressão em casa, os irmãos acabava que ficava livre ali naquela situação irregular que vivia, e daí o pai, para compensar, prendia e era severo com ela e a irmã. E certa feita, a irmã dela precisou consorciar com um senhor 25 anos mais velho, viúvo, e ela havia ido até o pai, pedido para voltar para casa, porque os filhos dele a hostilizava e ela vivia uma situação ali complicada. E ele falou para ela que preferia vê-la morta a separada do marido. E disse que só não a agrediria porque essa tarefa competia, a partir do momento que ela havia casado, ao marido dela. Levou ela, arrastada, para a casa onde ela morava com ele, o marido, e avisou para ele que ela estava com ideias esdrúxula, perigosa, que era para ele dar um corretivo nela. Daí, deixou ela lá, ela foi agredida por esse marido e vivia já uma situação em relação ao enteado. Ou seja, essa era a atmosfera, vibração que pairava ali. Daí essa moça havia conhecido um médico, que ela tinha ido com a mãe e tinha ido tratar uma alteração reumatoide que ela tinha. E ao ver esse médico, ela foi levada por uma paixão avassaladora que a arrebatou. Ela passou a encontrar com ele no apartamento dele, enquanto seria o momento que ela deveria estar estudando para fugir do olhar do pai, e veio a engravidar. Como ela sabia que o pai ia preferir ela morta a ter aquele filho
solteira, porque o pai da criança havia abandonado ela antes, se precaveu de orientar ela, ia dar um remedinho para ela abortar, ela foi embora e não aceitaria fazer aquilo, e ele muda de cidade, vai fazer residência em outro local e abandona ao léu. Ela, sabedora da realidade dentro da casa dela, da submissão da mãe a essa situação, ela compra um remédio direcionado para envenenar rato e usa aquilo para se matar. E quando ela desperta, ela estava no caixão presa, sentindo o cheiro de podre da corpo, decompunha ali, e passava alguém, gritava suicida, assassina, porque quando ela fez o ato nefando, ela estava grávida. Ela não só se suicidou, como interrompeu a gestação do filho. E certa feita, uma sombra chega até ela com um embrulho e diz que era um presente para ela. Ela, ao abrir aquilo, era um feto apodrecendo, com verme que corroía ele. Ele estava irrequieto na mão dela. E essa sombra começa a gargalhar estrondosamente, naquela característica da voz no além, que, como vai dizer Ivone, em Recordação da Mediunidade, que ela prefere ver o espírito, seja qual for a condição dele diante dela, a ouvir o ruído que é emitido do astral, do invisível. Pela característica de oquidão, é um som vão, cavoso, e que horripila aquele que está ali, capta aquilo. E essa moça ficou por 8 anos presa ao próprio despojo. Ela estava com sede e, ao perceber que estava num ambiente e localizar contato úmido, de barro, foi alívio pela situação que ela estava. Ela mergulhava no barro para evitar aquilo que vinha de voz e de abordagem até ela, de espírito. E quando ela é resgatada, que ela foi encaminhada para um hospital do além e dormiu por 23 dias pela condição que ela estava, ela relata que, ao acordar, estava com medo do silêncio que fazia. Aquilo a incomodava e perturbava, porque ela esperava que seria cortado aquele silêncio por um grito, um rir sinistro, gargalhoso, uma explosão, um estrondo, ou qualquer outra som cavernoso, vaporoso, que ia interromper, quebrar aquele descanso que ela estava
e levar ela a uma perturbação violenta. Ou seja, ela estava traumatizada por aquela chuva de impropério que ela recebia quando ela estava ali no Vale do Suicida, e a experiência que ela tinha com aquela abordagem. E quando se faz uma análise desse som que acontece no além e da horripilância, o efeito traumatizante que isso tem, passa, seja por grito lancinante, gemido constante, arrobo, estertor, vago, indefinido, onde é possível destacar, no caso de um suicida que revive a cena do momento, uma letra que arrasta e é retida por um escolho, um obstáculo que não se capta, que é inconcebível ali. Soco, pancada e uma insistência em abordar um local de maneira surda. E isso mostra como a experiência do umbral, de uma realidade de vibração que ocorre no além, ela gera uma condição traumatizante que reverbera e passa por uma fluido de desespero que esse espírito vive antes de se entregar a esse ato. Na Revista Espírita de 1862, no tópico O Padeiro Desumano, Suicídio, fala de uma mãe que os filhos passavam fome. Ela havia ido na padaria comprar um pãozinho, mas em vista da impossibilidade de ter o dinheiro para dar para aquele pão, ela pediu um pão. Foi negado a ela e ela ainda tentou ali pegar um pedaço ali, um arco daquele pão. E mesmo pedindo um resto daquele pão, foi negado. E quando o padeiro virou e foi para o fundo, ela achou que estava sozinha e roubou aquele pão. Foi para casa e o padeiro havia visto o ato dela.
mesmo sabedor que ela precisava alimentar os filhos, que ela tinha pedido, ele chama a polícia. Quando a polícia chega na casa dela, ela estava partindo pão para distribuir ali com os filhos, com a faca na mão. E ao ser abordada pelo policial, que falou para ela ir para a delegacia, ela disse que ia no quarto para se trocar, para poder ir, levou a faca que ela usava para cortar o pão. Tranca dentro do quarto, o policial achou estranho e percebeu que demorava a saída dela. Resolveu abrir a porta, revelia, e encontra ela numa poça de sangue. Ela usou a mesma faca para cortar o pão para se matar. E a história dela mostra uma realidade onde, como ela achou que ela indo embora, então os filhos poderiam ser assistidos, porque enquanto ela estivesse viva, seria negada a ajuda para um pão para eles. Mas foi aclarado na sequência da mensagem pelo espírito Lamennais que ela acabou sendo tomada pela vergonha por ter roubado e não ter condição para dar algo aos filhos. E a poço que virou isso no momento em que ela percebe uma atitude que, de certa forma, foi falimento. Ela foi consolada, atendida no astral e estava se preparando para voltar e ir atrás daquilo que ela havia interrompido, em luta, em caminho. E uma história assim vai mostrar, tanto na moça que estava grávida e acabou dando cabo na própria vida, e associou isso àquele pai intransigente, quanto ao padeiro que, sabedor da situação dela, chama a polícia. Mas aí entra a delicadeza sutil, a tenacidade de uma responsabilidade que permanece. Porque ela, mesmo estando a polícia ali e naquela realidade, ainda teve a liberdade de modificar o que ela faria ali. Mesmo naquela situação que para ela foi um constrangimento insuportável. E abriu uma saída, uma ruela mental naquele momento. A moça grávida, idem. Mesmo diante de um pai que ia preferir ela morta a ter aquele filho, e do pai da criança que sumiu,
ela podia empenhar em achar uma saída mental, uma ventilação que desse a ela a possibilidade de seguir. E isso fala da brecha que pregressa aquele momento, que me abre a ver naquilo e ir para aquela saída, inclusive o desespero que pervaga e fermenta aquilo. Essa moça que estava grávida, ela ficou 2 semanas num desespero, fomentando tomar aquele veneno, quando já havia abandonada pelo namorado. Fermentou aquela trajetória de sair por essa porta do suicídio e ficou em torno dessa fixação por 15 dias. Então, o desespero que toma conta. Por isso, o cuidado que precisa ter com a perturbação, porque é aproveitado pelo obsessor para abrir brecha, ruela e porta. Essa mãe estava desesperada pela situação dos filhos, estava alterada, perturbada. E quando é pega por aquele policial que a encaminharia para a delegacia, aquilo é um elefante diante dela, que ela não conseguiu transpor. Até pela tempero psíquico que ela estava ali e que é aproveitado pelo obsessor. Mesmo que ela estivesse ali naquela situação em realidade, sem um assédio direto, existe aquele espírito que conecta com aquele desespero e disso advém infelicitação. Uma infelicitação que promana daquela realidade. E em espírito da verdade, Hilário Silva vai dizer de um rapaz que ficou uns 15 dias num desespero, fazendo a tramação de pular numa ponte, porque a esposa havia ido embora, devido ao trespasse, e quando ele se põe ali diante da ponte, que ele encontra o livro dos espíritos e pode abeberar e relatar que foi para ele uma salvação, como um bote salva-vida que o reteve diante da água.